História do projeto Contrato C. O projeto Contrato C é a história da implementação de um cálculo de amortização de uma determinada operação de financiamento. O contrato realizado com o cliente apresenta cláusulas especificando uma fórmula de cálculo que define como essa amortização é feita. O processo de entendimento entre usuários e desenvolvedores envolveu a compreensão de que essa maneira de calcular a amortização da operação de financiamento era diferente de todas as fórmulas já implementadas nos sistemas de informação existentes para tanto na empresa. A percepção dessa diferença foi constatada durante o processo de conciliação de dados de operações ativas e passivas, operações com clientes versus operações com repassadores de recursos, quando foi verificado que os cálculos divergiam. Podemos dizer que, inicialmente, surgiu uma demanda de novo produto, um cálculo de amortização diferente. Com isso, se identificou a incerteza, a ambiguidade, na interpretação individual do ambiente da organização. Uma nova necessidade de desenvolvimento de sistemas configurou uma mudança ecológica. Quando é que surge uma necessidade de desenvolvimento? Sempre que tem um contrato para ser cadastrado que não há previsão para aquele tipo de combinação de cálculo. Então, são N casos diferentes. Não tem uma previsão dos procedimentos existentes que tem uma previsão para aquele tipo de cálculo. Então, isso é uma situação nova que surge, uma necessidade nova. Conforme conversamos, segue em anexo as páginas relevantes do contrato. Favor estudar o caso para a criação de um novo procedimento. A equipe de usuários que percebeu a nova demanda elaborou seu entendimento sobre o resultado da fórmula de cálculo necessária, explicitando o resultado dos cálculos em uma planilha de valores, ou seja, utilizando uma exemplificação dos resultados esperados. Regras de reunião. Os critérios para o entendimento dos usuários foram as fórmulas dadas no próprio contrato, e a equipe de usuários consultou os desenvolvedores, apresentou seu entendimento e lhes solicitou estudar o caso. Eu, como usuário, sempre tento pôr o que eu quero como resultado final. Como vai chegar ali, às vezes eu não estou nem interessado, preciso ver o resultado funcionando. O desenvolvedor é que diz como é que ele vai fazer. Eu acho que é importante frisar qual é o produto que a gente espera, qual é o resultado final desse processo que se deseja. Uma colega da equipe usuário fez umas planilhas com o resultado esperado do cálculo das parcelas conforme as fórmulas do contrato. Passou esse material para que eu e os outros colegas da equipe desenvolvedora tivéssemos uma noção de que cálculos devem ser feitos. Conforme conversamos, segue anexo a planilha financeira elaborada por nós segundo o método indicado no contrato. Favor estudar o caso para a criação de novo procedimento. Palavras de desenvolvedor. Sempre é bom pedir um exemplo. Documentos. Planilha. Planilha enviada do contrato, junto ao contrato, apresenta exemplos dos valores de parcelas calculados conforme o contrato. Pode acontecer de a informação transmitida pelos usuários e recebida pelos desenvolvedores ser ambígua, não inequívoca. Ter mais de um modo de entendimento. Registro da ambiguidade. A percepção de que a informação recebida e transmitida aos desenvolvedores pode ter mais de um modo de entendimento configura o registro da ambiguidade. Um pedido, mesmo que seja simples, se tu nunca fez, sempre tem uma possibilidade de aquilo não estar bem certo. O cálculo é tão diferente que hoje à tarde o colega da equipe desenvolvedora teve que ir ver se era possível implementar uma coisa daquela. Conversou com os colegas da equipe desenvolvedora um tempão. Eles concluíram que é possível implementar, mas vai precisar de um comando novo, diferente de todos que já existem, para calcular o principal dessa operação. Acho que a chance de dar tudo errado é bem grande. Tivemos uma reunião com a equipe desenvolvedora a respeito de do novo comando 105 para cálculo do principal similar ao price da operação do contrato C, assunto repassado pela equipe usuário. Passei os parâmetros, eles vão desenvolver o comando, provavelmente devem liberar na próxima semana. O desenvolvedor fica dispondo das informações ainda com ambiguidade, mesmo que pareçam inequívocas no entendimento dele, porque existe mais de um modo possível de implementar a demanda. Sempre existem pelo menos dois modos, o modo como ele entendeu e o modo como o usuário precisaria que ele tivesse entendido. Se ele considera que a informação é não ambígua e implementa a demanda conforme seu próprio entendimento, então nesse caso cada desenvolvedor elabora, processo de criação, o seu entendimento individual, sentido, interpretação da definição da demanda de desenvolvimento do sistema, a partir das informações comunicadas, as quais podem apresentar ambiguidade. Assim, tanto o usuário como o desenvolvedor fazem sua elaboração de uma definição funcional da demanda. O desenvolvedor adota procedimentos e critérios para estabelecer um entendimento ou interpretação das informações trocadas, regras de reunião. Seleciona, processo de seleção, os modos possíveis de entendimento da demanda segundo critérios da sua própria experiência individual. Ele registra, processo de retenção, o seu próprio entendimento da demanda mentalmente em documentos alterfatos. Ele descreve seu entendimento verbalmente ou em relatório de especificação técnica, processo de retenção. E busca interações para ajuste e validação das definições, escolha de ciclos. A gente registra normalmente num documento uma versão inicial do projeto, e faz várias versões até chegar em uma versão final. Normalmente, quando tu tem uma situação nova, tu vai fazer uma associação com as coisas que tu já conhece. Então, tu vai elaborar a ideia, como vai funcionar. Eu cheguei à empresa na segunda-feira e já tinha uma mensagem do colega da equipe desenvolvedora dizendo que o comando novo já estava pronto. Que maravilha! Informamos que estamos disponibilizando o comando 105 conforme anexo, comando 105. Os documentos têm a especificação do comando 105. Outro caminho é que os procedimentos e critérios ou regras de reunião utilizados para reduzir a ambiguidade da definição da demanda e fazer o processo de seleção das possíveis opções de entendimento formalizadas em processo de retenção podem ser debatidos coletivamente quando se faz a escolha de ciclos e a reconsulta dos desenvolvedores aos usuários. Nesse caso, usuários e desenvolvedores interagem fazendo reconsultas necessárias para afastar a ambiguidade da definição da demanda, escolha de ciclos. Os próprios desenvolvedores percebem a dificuldade de compreensão da demanda e a diferença de interpretação, que pode ser interpretada como registro da ambiguidade. Como com reconsulta entre os desenvolvedores e desses com os usuários, pode haver mais afastamento da ambiguidade da definição da demanda do que no caso em que o desenvolvedor tenta resolver isso sozinho somente com seus próprios procedimentos e critérios de entendimento. Conferi a especificação da fórmula no contrato e vi que o índice e os parênteses não estavam de acordo. Palavras de usuário.
Não ficou claro, a pessoa não perguntou e aí depois não fez o que a gente pediu. A gente tenta buscar alguma norma escrita que defina, ou geralmente contrato. A interpretação de cada um é diferente, então a que vale com certeza é a do usuário. Às vezes não fica claro no contrato, pode ser difícil de entender. Às vezes você achou que era uma coisa, depois você viu que não era bem aquilo. A gente sempre forma uma ideia, uma interpretação, a gente faz a definição conforme a gente entendeu. Se é uma minuta, então tem coisas a definir. E a gente vai sempre gerando uma versão 001, 002, 003, fazendo as alterações. Documentos e especificação do comando 105. Documento condições da operação, amortização, prestações mensais sucessivas apuradas de acordo com a fórmula abaixo. Pode ser percebida a existência de ambiguidade, interpretações diferentes possíveis no processo de criação, na definição da demanda ainda depois dela ter sido formalizada no processo de retenção, pelos desenvolvedores de uma especificação e documentação das implementações. A percepção de que a informação recebida e transmitida aos desenvolvedores pode ter mais de um modo de entendimento configura o registro da ambiguidade. A validação das definições do processo de seleção segue critérios como critérios normativos, alguma norma escrita, o contrato, uma minuta, conhecimento profissional, especialmente do usuário, a interpretação que vale a do usuário. Neste outro caso, que pode ser chamado ideal, a existência de ambiguidade na informação inicial sobre a demanda exige reconsultas novos ciclos aos usuários para esclarecimento do sentido do que ficou ambíguo. Em cada novo ciclo, ocorre uma nova concepção, processo de criação, coletiva dos requisitos, que é debatida coletivamente compartilhando os critérios, regras de reunião, de avaliação das alternativas, processo de seleção, o que permite uma nova fixação, processo de retenção. Quando isso ocorre, desenvolvedores e usuários podem usar procedimentos e critérios, regras de reunião, para estabelecer um entendimento ou interpretação coletiva das informações trocadas. Isso ajuda a selecionar qual ou quais interpretações são válidas. Uma possibilidade de regra de reunião é reunir informações sobre as opções elaboradas. Essas informações foram registradas no processo de retenção. Registro de critérios de entendimento, documentação de decisões e definições de demandas. Se ainda há muita ambiguidade, então poucas regras de reunião conseguem ser aplicadas. Então mais debates e reconsultas entre usuários e desenvolvedores são necessários. Escolha de ciclos. Uma coisa que sempre é bom pedir é um exemplo. A gente começa a montar e apresentar e aí ele vai dizendo se está certo ou não está. Mesmo para o usuário que apresenta tudo pronto, às vezes a gente pode dar uma ajustada, fazer algum ajuste que ele acha que é melhor. Vem o produto, a gente analisa, verifica se está ok. Esse trabalho que a gente pediu uma fórmula, analisou, vieram coisas fora da solicitação. Então a gente analisou, levou de volta, veio mais uma prova, até aceitar. Percebendo que o índice e os parênteses não estavam de acordo, fui falar com a equipe desenvolvedora. Eles foram muito atenciosos e mostraram o próprio código. Eu achava que poderia ter sido só uma falha na escrita da definição, que poderia estar até correta no código. Mas de fato havia um erro no índice, também uma divergência nos parênteses. Nessa situação, usuários e desenvolvedores interagem, reiniciam o processo fazendo reconsultas para afastar a ambiguidade da definição da demanda, escolha de ciclos, e reajustam a definição, além de reconsultas para correção ou validação de resultados. Bom, a gente cria o projeto e manda para o usuário. Ele vai verificar e eles vão gerar críticas. Depois a gente vai estudar essas críticas e para algumas realmente tem que fazer determinados parâmetros. Refazer. Tem que ser assim, se faltou alguma coisa, se o que eu escrevi, o que eu criei não atende ou não está claro, a gente sempre aceita a sugestão de quem está usando e reelabora a definição. Comuniquei aos colegas da equipe desenvolvedora, eles corrigiram a especificação e o código hoje mesmo. Comando 105, contrato C, correção na definição. Informamos que estamos disponibilizando o comando 105 com correção no índice e no cálculo dos resultados, conforme anexo. Documento anexo. Comando 105, versão 002. Cálculo de principal conforme o contrato C, observações, contrato C com correções. Uma nova escolha de ciclos do processo de obtenção de coerência entre os atores pode ser feita. Coletivamente, usuários e desenvolvedores avaliam o processo de seleção, a versão criada compartilhando suas regras de reunião ao validá-lo ou rejeitá-lo. Assim, é realizado um processo coletivo de avaliação das opções de implementação válidas, processo de seleção. Convém relembrar que o entendimento dos desenvolvedores do processo de criação e os seus próprios critérios, regras de reunião, foram o que dirigiu à elaboração da solução que foi implementada, processo de retenção, sem a participação dos usuários. A avaliação dessa solução implementada, sendo feita por usuários e desenvolvedores juntos, escolha de ciclos, configura um processo de seleção coletivo, com capacidade para identificar a ambiguidade. Um exemplo disso seria a validação de simulações da solução pelos usuários, que a colega da equipe usuária e eu passamos meia tarde fazendo simulações no módulo de teste de fórmulas do sistema e também na planilha, para ver se o cálculo usando o novo comando concordava com as planilhas elaboradas, as quais, por sua vez, seguem os termos do contrato e fecham com os valores da cobrança do repassador de recursos. No processo coletivo entre usuários e desenvolvedores é possível ocorrer afastamento da ambiguidade, quando é possível esclarecer aspectos, ou mesmo aumento da ambiguidade, quando ocorre a proposição de mais uma nova interpretação possível, processo de criação. Com esse novo ciclo, é possível perceber redução ou aumento da ambiguidade conforme o uso que cada ator do processo fez da informação recebida. O processo de criação, de entendimento das demandas, quando coletivo e interativo, permite mais afastamento da ambiguidade do que o processo de criação individual. Percebemos uma diferença de interpretação, assim como da parte do usuário em relação ao desenvolvedor, dificuldade de compreensão da demanda, coisas que podem ser interpretadas como registro da ambiguidade. Palavras de usuário. Como usuário, a gente nota quando o desenvolvedor não entendeu. Vem o produto e não dá o resultado que a gente espera. Aí tem que ver. Observei que as contas fechavam em quase todos os vencimentos, mas em alguns não fechavam por pequena diferença. E agora, por que será que dá essa diferença? Se há muita ambiguidade, mais ciclos de debate são necessários, pois há persistência de dúvidas quando faltam reconsultas, caso de não afastamento da ambiguidade.
mas conforme o uso que cada ator do processo faz da informação recebida, podem ser aplicadas mais ou menos regras de desambiguação, conforme se há mais ou menos ambiguidade. Nos dados coletados, foi possível perceber que uma regra de reunião, que pôde ser aplicada nessa fase, referia-se ao número de casas decimais utilizado no cálculo da variável índice, e foi esse critério que definiu o processo de seleção da opção de entendimento da demanda que era válida. Observei que simulamos na planilha com variados números de casas decimais, e aí percebemos que o sistema, o comando novo, estava fazendo o índice com 12 casas em vez das 6 que o repassador de recursos habitualmente usa. Nós logo imaginamos que essa correção resolveria os cálculos, então informamos para os colegas da equipe desenvolvedora. Foi possível perceber que no projeto analisado, o critério do uso de testes junto ao usuário para a identificação da exatidão dos cálculos foi uma das regras de reunião utilizadas para o processo de seleção da implementação válida, validação de simulações da solução pelos usuários. Ao perceber que a implementação realizada não atendia os critérios estabelecidos, não fechava com o cálculo da planilha, esta foi rejeitada. Em cada novo ciclo, ocorre uma nova concepção da definição dos requisitos, processo de criação, em que essas novas interpretações são debatidas coletivamente, compartilhando-se os critérios, regras de reunião, de avaliação das opções, processo de seleção. A possibilidade de entendimento selecionada coletivamente é que poderá ter uma nova fixação, processo de retenção, de uma nova versão da implementação. No projeto analisado, foram testados diferentes números de decimais para o cálculo. Um determinado número de decimais produziu resultados de cálculo iguais aos esperados pelo usuário, permitindo assim o afastamento da ambiguidade. Esse processo de seleção permitiu que um novo entendimento da demanda, ou esclarecimento no entendimento da demanda, fosse então elaborado, processo de criação, e transmitido aos desenvolvedores. Observei que hoje mesmo chegamos à empresa e já tinha um e-mail da equipe desenvolvedora dizendo que o comando já estava ajustado para 6 casas em vez das 12 que tinham sido usadas anteriormente. E-mail do desenvolvedor. Cálculo do índice com 6 decimais. Informamos que foi alterado o comando 105 para que calcule o índice com 6 decimais e não mais com 12 decimais. Assim, nesse novo ciclo, ocorreu uma nova concepção, um processo de criação dos requisitos, que foi debatida coletivamente compartilhando os critérios de avaliação das alternativas, processo de seleção. Isso permitiu uma nova fixação, processo de retenção, desse outro entendimento em um novo protótipo, registro de critérios de entendimento, documentação de decisões e definições de demanda, processo de retenção. E mais uma vez é repetido esse ciclo. Palavras de usuário. Nós todos ficamos curiosos para ver, será que deu certo? A gente acha que está certo, daí a gente vai ver como é que ficou, e agora ficou bom. Observei que refiz os testes com a colega da equipe usuária para todos os casos e agora tudo fechou. Confirmamos para a equipe desenvolvedora que o comando está pronto para usar. E-mail de desenvolvedor. As colegas da equipe usuária e da equipe desenvolvedores ajudaram os colegas da outra equipe de desenvolvedores a afinar o comando 105. Agora está pronto para usar, segundo a equipe usuária. Percebemos que a elaboração dessa definição da demanda, processo de criação, já ficou mais esclarecida nos detalhes de sua especificação, regras de reunião. Isso aconteceu depois de mais uma escolha de ciclos, interações para ajuste e validação das definições do processo de seleção coletiva. Os desenvolvedores finalmente puderam implementar uma nova versão do comando, processo de retenção. Conseguiram confirmação do entendimento, esclarecimento e ajuste de definições e validação e correção de resultados, pois aconteceu o suficiente afastamento de ambiguidade. Palavras de usuário. A partir do momento em que o desenvolvedor diz assim, está disponível, eu vou lá e experimento. Se não funciona ou se dá um resultado que eu não consigo entender, é muito fácil e rápido voltar ao desenvolvedor, trocar impressões e realmente reduzir essa ambiguidade. O feedback assim, a gente está sempre conversando, isso é sempre importante. Com certeza esclarece melhor. Palavras de desenvolvedor. A reconsulta aos usuários é necessária, é uma coisa que faz parte já do processo, várias reconsultas. Essa foi a melhor maneira que eu já trabalhei até hoje, comunicação direta com quem resolve. A gente decidia as coisas muito rapidamente, então isso facilita. Com a interação, com certeza as coisas ficam mais bem definidas, porque a gente tem o aval do usuário. A interação usuário-desenvolvedor ajuda a esclarecer as interpretações possíveis. As demandas são mais bem entendidas, as coisas ficam mais bem definidas. Esse processo permitiu que fosse atendida a necessidade do usuário solicitante. Portanto, podemos concluir que o projeto Contrato C aconteceu assim. Um novo contrato de financiamento, demanda de um novo produto, com uma forma de cálculo de amortização diferente de todas as pré-existentes no sistema da empresa, configurou uma mudança ecológica e gerou estranheza quanto à demanda, diferença de interpretação e dificuldade de compreensão de jargões por parte de usuários e desenvolvedores, ou seja, registro da ambiguidade. Os usuários e desenvolvedores utilizaram as cláusulas do contrato como critérios para o entendimento da demanda e para exemplificar resultados esperados conforme critérios definidos e detalhados, regras de reunião. Os usuários bolaram uma planilha financeira, elaboração de uma ideia inicial funcional, e os desenvolvedores programaram um comando de cálculo, processo de criação. O processo de seleção envolveu testes e simulações do comando desenvolvido, validação de simulações da solução pelo usuário por critérios normativos, procurando chegar aos mesmos valores produzidos pela planilha financeira. O processo de retenção foi realizado pelos usuários ao indicarem qual era a demanda com a forma do contrato, e pelos desenvolvedores ao implementarem cada versão do comando e ao comunicarem aos usuários as implementações realizadas, documentação de critérios de entendimento, definições de demandas, alterações de versões e especificações. O processo como um todo envolveu escolha de ciclos de reconsulta de usuários e desenvolvedores, e houve a interação entre usuários e desenvolvedores para esclarecer detalhes do entendimento da demanda, para ajustes, correções e definições. Percebemos que quando não houve reconsultas, se manteve a ambiguidade da demanda. Falta de reconsulta mantém dúvida.
mas a revisão conjunta dos resultados permitiu confirmar os entendimentos, esclarecer os resultados esperados, corrigir os resultados obtidos e confirmar os resultados obtidos, promovendo então mais afastamento da ambiguidade. Esta foi então a história do projeto do contrato